O dia que meu melhor amigo fez um fake pra saber da minha vida. Eu era muito tímida, então na minha escola eu não falava com quase ninguém. Então esse meu amigo era o único amigo que eu tinha na escola. Eu e ele viramos melhores amigos disso, porque ele também não conhecia muita gente, era muito tímido. Eu comecei a entrar em grupos de jogar Free Fire e conheci muita gente que jogava também por lá. Até que eu fiz uma amiga minha. A gente conversava muito sobre a vida, sobre tudo. De pouco a pouco eu comecei a desabafar pra ela e contar vários segredos meus pra ela. Gente, não vai dar tudo nesse vídeo, comenta pra parte 2. O dia que meu melhor amigo fez um fake pra saber da minha vida, parte 2. Essa amiga online que eu tinha feito, ela falava que o celular dela era ruim e que não pegava o áudio. Então por isso que sempre que a gente jogava, o áudio dela tava desligado, que ela nunca mandava vídeo, nunca mandava nada e nunca fazia ligação comigo. Eu não desconfiava que era fake, então não ficava pedindo prova de nada. Até que um final de semana eu fui passar na casa da minha tia. A minha prima era muito fã do programa chamado Catfish, que era basicamente descobrir fakes, quem era a pessoa por trás de um perfil fake. Eu achei muito legal assistir vários episódios junto com ela. Gente, não vai dar tudo nesse vídeo, comenta pra parte 3. O dia que meu melhor amigo fez um fake pra saber da minha vida, parte 3. Enquanto eu e minha prima a gente assistia esse programa, passou um programa onde um menino conhecia há 6 anos a possível namorada dele. Só que chegando lá ele descobriu que na verdade era amiga dele por trás desse perfil. Como o menino conhecia a voz da menina que criou o fake, ela não mandava áudio, não gravava nada, só mandava fotos. E na época eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, muito em dúvida porque a menina também não tinha nada de áudio. Eu falei da minha amiga virtual pra minha prima e a gente começou a investigar pra descobrir quem era. A primeira coisa que a gente fez foi pegar e botar as fotos dela no Google, que apareceu o perfil de outra garota. Então a gente já sabia que era um fake. Comenta aí pra parte 4. O dia que meu melhor amigo fez o fake para saber da minha vida, parte 4. A gente começou a procurar um perfil no Instagram pra essa possível menina e a gente não conseguiu encontrar nada. Então a gente desistiu e foi jogar. O jogo tinha atualizado. Agora nessa atualização você tinha que logar com o Facebook e você jogava com seus amigos do Facebook e conseguia ver o perfil por trás dele. Quando eu fui ver a minha amiga online, o perfil que ela usava era do meu amigo da escola. E eu fiquei em choque porque eles nunca nem tinham conversado. Na hora eu descobri que ele era por trás do perfil e nunca falei nada, ele nem sabe que eu descobri. Ele não queria deixar mais a esposa dele trabalhar. Hoje eu vi essa história na rádio. Uma mulher e o marido dela estavam passando por muita dificuldade financeira. Até que ele trabalhava com obra e começou a levar ela para ajudar nas coisas lá que ele fazia. Ela, que era uma mulher muito esperta, acabou aprendendo, ficando melhor do que ele. Na época, como era difícil ver mulheres na obra, ela ficou muito conhecida, até meio que famosa na cidade que eles moravam. Ela começou a receber o dobro que ele recebia e nem precisava mais da ajuda financeira dele. Ela agora ama o trabalho, o marido não quer mais que ela trabalhe. Comenta aí o que vocês acham que ela deve fazer. Minha amiga tóxica teve o que ela mereceu. Eu conheci essa menina da minha rua desde a infância e a gente sempre andou junto. Só que quando a gente chegou na 4ª série, a gente começou a andar muito juntos. Usamos colarzinho, viramos BFF, sempre fotinha junto e tudo mais. Só que volta e meia alguém falava que ela estava falando mal de mim quando eu não estava presente. Eu não acreditava em nada disso, até que eu recebi um áudio dela falando pra alguém que eu era muito falsa, que eu era ridícula, que eu tava usando uma roupa horrorosa, que ela mesma tinha mandado eu usar. Eu fiquei muito chateada com isso. Na época eu estudava de tarde, eu mudei pra de manhã pra não precisar mais ver ela na escola. Depois de um tempo eu fui ver um vídeo no Facebook e era uma briga da escola que tava tendo. Uma menina apanhou muito, eu não conseguia nem reconhecer quem era. Quando eu fui ver que era essa minha amiga, tinha falado mal de mim. Ela fez essa mesma coisa de falar mal com outra garota, só que a outra garota não aceitou bem. Ela acabou apanhando na frente de todo mundo e ela que acabou mudando pra noite, pra não precisar nem me ver, nem ver a garota. Diz aí, gente, o que vocês acharam dessa história. Passei maior vergonha no Rock in Rio. Eu tinha 3 amigas que já tinham ido juntas pro Rock in Rio, então falei que dessa vez eu ia junto com elas pra gente juntar dinheiro pra eu ir junto. Eu me virei pra conseguir o dinheiro pra ir pro Rock in Rio, mas o dinheiro do look, da roupa que eu fui, foram meus pais que me deram. Chegando lá, eu vi muita gente famosa, tirei foto, conversei. Eu tava lá junto com as minhas amigas e falando até meio que alto, porque tinha muita gente no lugar. Até que o menino chegou em mim falando que tinha me achado muito bonita, muito legal. A gente conversou por um maior tempão. Detalhe, ele era americano e ele falava com um sotaquezinho de lá. Ele falou que só tava no Brasil de passagem, então a gente já trocou o número de telefone. Isso aconteceu no primeiro dia do Rock in Rio. No segundo dia a gente passou o dia inteiro conversando. Só que na noite do dia seguinte eu vi ele conversando com uma menina que também tinha um sotaque americano. Gente, comenta pra parte 2. Passei maior vergonha no Rock in Rio, parte 2. Quando eu vi ele conversando com a menina que também tinha um sotaque americano, eu fui lá e fiz maior barraco. Inclusive dei um tapa na cara dele. Ele me chamou de louco e falou que aquela era irmã dele. Até que eu olhei bem pra ela e realmente, gente, eles se pareciam muito. Então, quando eu olhei pros lados, gente, tava muita gente olhando pra mim. Eu saí de lá com muita vergonha. Então essa foi a primeira e a última vez que eu fui no Rock in Rio. Briga no ônibus da escola. O ônibus vinha uma bagunça, porque vinha gente de tudo quanto é canto para pegar o ônibus. Só que dessa vez passou muito dos limites, quando teve uma briga dentro do ônibus. O motorista ficou muito irritado, foi lá no colégio, reclamou e quase todo mundo que tava lá se ferrou. A sorte é que ele me conhecia, porque eu pegava o ônibus lá todo dia. O que vocês acharam da atitude do motorista, gente? Comenta aí. Vídeo falando mal de mim. Basicamente, uma época todo mundo começou a baixar um aplicativo, um para usar o código do outro para ganhar dinheiro. Com o tempo, as pessoas começaram a fazer dancinha, ter famosa e começaram a usar o aplicativo porque realmente gostavam. Até que surgiu
Surgiram vídeos de características de pessoas com cabelo, unha, o tênis que usava, falando, pessoa mostrada, porque me girl. Até que eu apareci em um desses vídeos. No início eu não sabia que era eu, até que depois de um tempo eu recebi um print de uma menina falando que foi ela que fez e eu nem conhecia ela. Ela fez porque uma amiga dela na época tinha discutido comigo por uma coisa boba. Fui pegar colando numa prova. A primeira prova ia ser de matemática, eu já tinha entendido tudo, só que eu ainda tava muito nervosa, então eu não tenho as respostas no estojo pra mim olhar depois. Quando chegou na prova eu fiquei muito nervosa e já comecei a olhar o estojo direto. O professor que tava aplicando a prova era o professor de português, ele era muito gentil e me amava. Ele me viu pegando no colo, conversou comigo e falou que sabia que eu era capaz de tirar uma nota boa sim. Eu me acalmei, bebi água, voltei e consegui ir muito bem nessa prova. Melhor amigo tóxico. Eu entrei numa escola onde era muito clichêzinho americano e também tinha muita panelinha das pessoas. Me aproximei de uma menina chamada Melissa. Depois de um tempo eu descobri que ela era meio que irmã do menino mais chatinho da escola. Ele não era só chato na escola, ele não deixava ela sair direito, ele queria controlar a vida dela, mandar, ela não podia ficar com ninguém também. Pra mim já ficou estranho porque ele ficava com um monte de gente, só que piora a situação quando a gente descobre que eles não são irmãos de verdade. Ele era só amigo dela e tinha toda essa autoridade sobre a vida dela. O auge da minha raiva foi quando a gente queria ir pra uma festa, ele falou que ela não ia. Chegando lá, os meninos da festa não deixaram a gente entrar por, entre aspas, ordem dele. Ele ficou cada vez mais chato a ponto dele não querer mais que ela andasse comigo. Gente, não vai dar tudo nesse vídeo, comenta pra parte 2. Melhor amigo tóxico, parte 2. Quando ele começou a implicar com a minha amizade com ela, eu conversei com ela falou que era assim há anos e ninguém nunca tinha reclamado nem achado esquisito. Pelo contrário, a mãe dela achava super bonitinho porque sentia que ele tava protegendo ela. Eu conversei muito com ela sobre tudo, até o ponto dela enfrentar ele e parar de falar com ele. Na escola, as pessoas tratavam ela do mesmo jeito, com medo dele. Acabou que quando ela saiu do colégio, ela conseguiu ter uma vida normal. Gente, diz aí o que vocês acharam dessa história. O dia que eu desmascarei uma mentirosa na escola. Na época, essa menina era amiguinha de todo mundo e todo mundo gostava dela. Eu não gostava muito dela porque eu sentia uma falsidade no jeito dela. Eu acabei conversando com ela, conhecendo ela, só que ela sempre tinha história de alguém. Gente, é incrível. Você falava o nome de uma pessoa que era de outra cidade, ela falava que tinha uma história sobre essa pessoa. E por incrível que pareça, nunca era uma história normal de dia a dia, é sempre um suposto segredo da pessoa. Gente, não vai dar tudo nesse vídeo, comenta pra parte 2. Desmascarei mentirosa na escola, parte 2. Eu sabia que essa menina conversava com muita gente na internet, então eu decidi criar um fake pra conversar com ela. Ela conversou com o fake durante um mês, e nesse mês ela inventou a história de todo mundo, inclusive minha. Eu mostrei os prints pros meus amigos mais próximos que se afastaram um pouquinho dela. Fiquei com fama de babaca por uma mentira. Na minha escola tinha uma menina que não gostava muito de mim e eu também não gostava dela, porque nossas ideias de tudo eram muito diferentes. Coisa que mais me incomodava nela era como ela distorcia os fatos. Acontecia de um jeito e ela contava pra todo mundo de outro. Um dia a gente teve uma discussão, que nem foi uma discussão, foi mais um debate sobre um filme. Eu falei que o personagem que ela tava defendendo tinha um fandom muito tóxico. Depois disso, ela espalhou pra algumas pessoas que eu chamei ela de tóxica e eu fiquei com fama de babá. Minha vida tá uma loucura. Eu gosto de um menino e a minha amiga contou pra ele que eu gostava dele. Ele ignorou esse fato que eu gostava dele, então eu acho que é porque não era recíproco. Depois de um tempo, eu me afastei dessa amiga e conheci uma menina que também gostava dele. Eu não quis contar pra ela que eu também gostava dele, então pra ela era um segredo. Até que um dia ela pediu pra mim entregar uma cartinha pra ele. Eu entreguei, foi super estranho porque ele sabia que eu gostava dele e ainda ele tinha namorada. Gente, não dá tudo nesse vídeo, comenta pra parte 2. Minha vida tá uma loucura, parte 2. Depois de eu entregar a carta, passou um tempo. A minha amiga acabou superando ele, parando de gostar dele. E até hoje ela não sabe que um dia eu gostei dele. Bom, a pior parte é que até hoje eu gosto dele. Eu tô no 5º ano, eu tenho 11, ele tem 12, porque ele reprovou um ano. E mesmo depois de tudo isso que aconteceu, eu e ele continuamos sendo amigos. Gente, comentem o que vocês acharam dessa história. Depilou a cabeça de uma menina. Na época a gente conhecia um menino que ele fazia de tudo pra chamar atenção. E era muito chato isso, porque ele agia igual uma criança e era horrível, porque eu tinha que conviver com ele, já que ele era amigo dos meus amigos. Eu sempre tentei avisar que ele era muito infantil, só que todos eles me ignoravam e achavam que era bobeira minha. Até que um dia no churrasco ele deu um sabonete pra minha amiga, falando que era um shampoo natural de lavar o cabelo. Ela lavou o cabelo, quando ela terminou de lavar, ele falou pra ela que era um sabonete depilatório. Ela chorou muito, todo mundo ficou mal por ela e se afastamos dele. A menina que não sabia mentir. Na cidade onde eu morava tinha uma menina que ela era amiga de muita gente. E ela jurava pra todo mundo que não sabia mentir pra mãe dela. E gente, era real, nem em festa de aniversário ela conseguia guardar segredo. Ela acabava contando, acabava agindo estranho e a mãe dela descobria. A pior parte disso tudo é que ela era boa em muita coisa, então todo mundo que conhecia ela ficava comparando ela com as suas filhas. Até que depois de um tempo foi descoberto que ela tava namorando escondido, indo pra festa, fugindo e ainda dando festa em casa quando a mãe dela não tava. Eu não fiquei super feliz com isso, mas eu também odiava ser comparada com ela. A pior festa de aniversário de todas. Eu sempre gostei de dar muitas festas, só que aquele ano em específico eu não queria dar festa nenhuma. Me obrigaram a dar uma festa de aniversário só pra foto e pra que os parentes iam achar. Eu fiquei emburrada a festa inteira e com muita raiva. A festa não tinha sido realmente pra mim, porque eu não queria ela e não tava conseguindo aproveitar nem gostar dela. Os meus pais viram realmente que eu fiquei bem abalada e decidiram não dar mais nenhuma festa sem eu pedir. Eu fiquei uns 2 anos sem querer festa e logo depois eu quis festa de novo. Foi só por uma época mesmo da minha vida. Parei de falar com uma pessoa por fofoca. Na minha escola as pessoas eram muito fofoqueiras, até que eu comecei a andar com uma menina que ela era bem diferente de todo mundo lá.
Acabou que, com o tempo, chegou umas fofocas em mim de que ela tava falando mal de mim. De início eu não acreditei, até que eu vi ela realmente agindo meio esquisito quando eu chegava nos assuntos. Eu fiquei com tanta aquela pulguinha atrás da orelha que eu não tava conseguindo mais confiar nela. Até que um tempo eu realmente coloquei na minha cabeça que ela tava falando mal de mim e parei de falar com ela. Um tempo depois, a menina que falou que ela tava falando mal de mim tava super a melhor amiga dela. Depois eu descobri, a menina que tinha falado isso era amiga dela antes de mim, e só tava com ciúme da nossa amizade.